Os poríferos, do latim porus, é um filo do reino Animalia. São animais que vivem no ambiente aquático e que se destacam pela simplicidade de seu corpo, seres ricos em poros na sua anatomia externa. Esses animais, também chamados de esponjas, não possuem tecidos, órgãos ou sistemas. Portanto, alguns de seus processos fisiológicos são relativamente simples. A digestão nesses animais é intracelular, ou seja, ocorre no interior das células. São filtradores. Filtram a água para retirar o alimento, que é digerido pelos coanócitos. Animais sésseis, fixos, que não apresentam capacidade de locomoção, possuindo uma simetria radiada. Algumas esponjas apresentam toxinas em suas espículas, o que confere uma eficaz defesa contra seus predadores. As esponjas podem se reproduzir assexuadamente, por meio de fragmentação, brotamento, ou sexuadamente, por meio de troca de gametas e desenvolvimento de um organismo intermediário, a anfiblástula. Sua estrutura corporal é formada por coanócito, principal célula responsável pela filtração dos poríferos, amebócito, célula que confere a função de difusão de nutrientes para outras células, espícula, que confere a estruturação, sustentação da porífera, e pinacócito, que tem a função do revestimento. A classificação da forma de uma porífera pode ser ascon, sicon ou leucon. Os platelmintos pertencem ao grupo dos animais invertebrados. Possuem a simetria bilateral de corpo achatado e pouca espessura. Há diversas espécies de vida livre que se desenvolvem na água com poucos centímetros de comprimento e outras maiores de meio terrestre e úmido. Além disso, temos algumas espécies parasitas, como é o caso das tênis, chamadas popularmente de solitárias. Os platelmintos são animais dotados de órgãos definidos. Possuem o mesoderma, uma terceira camada de tecidos localizada entre a epiderme e o revestimento interno do intestino. O mesoderma dá origem aos órgãos e sistemas diferenciadores, como os músculos, o sistema reprodutor e o sistema excretor. Os platelmintos são animais que possuem um corpo relativamente simples, com muitos sistemas ausentes e outros muito pouco especializados. As trocas gasosas desses animais, por exemplo, ocorrem por difusão pela superfície do corpo. Na região anterior, correspondente à cabeça, encontram-se estruturas sensoriais. Eles possuem cavidade digestiva dotada de apenas uma abertura, a boca, que serve tanto para a entrada de alimento como para a eliminação de materiais não digeridos. Trata-se de um sistema digestivo incompleto. Entre os platelmintos encontram-se padrões de reprodução assexuada e sexuada. Muitas espécies são hermafroditas, mas também há espécies de sexos separados. Quinidários ou coelenterários são organismos pluricelulares que vivem em ambientes aquáticos, sendo a grande maioria marinha. Os quinidários apresentam uma estrutura corporal relativamente simples. Estes animais possuem simetria radial, ou seja, partes similares do corpo estão organizadas e repetidas ao redor de um eixo central. Os principais representantes do grupo são as águas-vivas, os corais, as anêmonas do mar, as hidras e as caravelas. Suas principais características são epiderme composta por uma camada de fibras musculares, não possui um sistema respiratório, sua respiração é aeróbica, possui tentáculos na boca, que é ligada a uma cavidade digestiva, não possui um sistema circulatório. O sistema nervoso dos quinidários é difuso e composto por rede de células nervosas. Em geral, podem alternar entre a forma pólipo e a forma livre durante o seu ciclo reprodutivo. O filo dos nematóides vem da desinência nema, que significa fio. Possuem vários nomes, contudo esse é o mais comum de se usar. Eles têm esse nome por serem cilindros com pontas afiladas e corpo alongado, que exibe a simetria bilateral. Alguns se enganam em falar que esses vermes são microscópios, porque eles podem chegar a 1 metro. Eles são pseudocelomados, ou seja, a cavidade que é celoma não é completamente formada pelo mesoderme. Por ter mesoderme, ele é triblástico, ou seja, tem os tecidos endoderme, mesoderme e ectoderme. Eles possuem dimorfismo sexual, dando para diferenciar o masculino e o feminino. A maioria se reproduz por óvulos. É bom lembrar que eles estão ligados a várias doenças humanas. São vermes não segmentados, que incluem várias formas de parasitas, como as lombrigas ou ascaris, e os ancilóstomos, causadores do amarelão e da elefantíase, se dão principalmente por péssimos hábitos de higiene e falta de saneamento básico.
Habitam no solo úmido, a areia dos desertos da praia e a água estagnada e o mar. Os parasitas infestam os animais e raízes, frutos ou outras partes das plantas e os seres humanos. O filo Molusca, mais conhecido como moluscos, são animais que têm um corpo mole. A palavra molusca vem do latim mollis, que significa mole. Exemplos de animais moluscos: sururu, ostra e polvo. Por serem animais que possuem o corpo mole, eles precisam se proteger de alguma maneira. No entanto, foi desenvolvido o exoesqueleto, isto é, o esqueleto externo conhecido como concha. Nos moluscos, essa concha irá ser inorgânica, pelo fato dela ser formada de carbonato de cálcio, no qual é considerada uma matéria inorgânica. Porém, por mais que ela seja orgânica ou inorgânica, ela terá como objetivo de proteger o animal. Os moluscos são divididos em 3 partes. São elas: pé, cabeça e massa visceral. São características embrionárias: protostômios, que são aqueles que formam primeiro a boca do que o ânus; triblásticos, que são aqueles que possuem 3 tecidos da forma embrionária, que são ectoderme, mesoderme e endoderme; esquizocelomados, que são aqueles que vão ter a cavidade envolvida pela mesoderme; ametaméricos, que é aquilo que nenhuma parte do corpo se repete, e a simetria bilateral, que é uma linha imaginária que divide o corpo em 2 metades iguais ou praticamente iguais. O local em que eles se habitam é no ambiente terrestre, no ambiente marinho, que é na água salgada, e na duscola, que é na água doce. Na fisiologia do animal, na parte digestiva, ele possui um fígado e pâncreas juntos, em que são chamados de hepatopâncreas, que além disso possuem também a rádula, que na boca deles sai uma língua com 2 dobras para que possam raspar os alimentos com o intuito de se alimentar. Já no estômago vai surgir o estilete cristalino, com o objetivo de liberar enzimas para a digestão no estômago. Na respiração, os animais aquáticos irão respirar pelo brâncreas, mas já os terrestres podem respirar pelo pulmão, ou seja, pela dobra da membrana da massa visceral, chamado de manto, que vai ter a função respiratória. No sistema circulatório aberto lacunar, vai ser onde o sangue sai dos vasos sanguíneos e faz trocas com os tecidos, no qual irá retornar para o coração. E já no sistema nervoso, vai ter o processo de encefalização, que é a formação do cérebro. E isso faz com que os animais tenham uma capacidade de racionalização. E já nesse processo também trouxe as cores, pois faz com que eles tenham uma visão em cores e também eles possuam o olfato e o paladar para diferenciar que tipo de alimento eles podem comer. Na reprodução, eles podem ter uma fecundação externa e alguns interna. Os monóicos são uma espécie em que cada indivíduo apresenta órgãos sexuais dos 2 sexos, indivíduos bissexuados ou hermafroditas. Já os dioicos são aqueles em que as espécies apresentam sexos separados conforme o gênero, macho e fêmea. Os anelídeos são animais que, como o nome sugere, possuem um corpo formado por vários segmentos que lembram uma série de anéis fundidos uns aos outros. Vivem em ambientes variados, sendo encontrados em ambiente marinho, em água doce e em solo úmido. Possuem representantes de diversos tamanhos, existem no organismo com menos de 1 milímetro e até com mais de 3 metros, sendo esse o caso da minhoca gigante australiana. São animais triblásticos, celomados e que apresentam simetria bilateral. O filo é tradicionalmente dividido em poliquetas, oligoquetas e hidrodinídeos, sendo um dos critérios para essa classificação a presença de cerdas. Os principais representantes dos anelídeos são as minhocas e as sanguessugas, tendo também os nereis e os tubifex.